Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Fico muito feliz em ter cada um de vocês aqui em mais uma aula do nosso canal. E esse ano, se você está assistindo, é claro, esse vídeo no ano 2025, mas mais adiante também está valendo, mas esse ano nosso canal tem cara nova e tem muito vídeo novo, muito vídeo legal para você aprender farmacologia, terapêutica, fisiologia e muito mais. Eu sou o professor José, professor de farmacologia e fisiologia há um bom tempo e agora mais recente, em torno de 4, 5 anos, aqui na internet, trazendo conteúdo que para mim, com certeza, é o conteúdo mais importante para você que precisa entender como tratar seu paciente, como cuidar do seu paciente, como servir o seu paciente com segurança, que é a farmacologia. Show? E aí então, te convido a conhecer a nossa plataforma de aulas também de farmacologia, que são mais de 150 aulas de farmaco disponíveis para você na internet, clicando no link aqui embaixo e lá sim, Netflix da farmacologia completa, falando de toda ela e muito mais, inclusive aulas de fisiologia completas disponíveis para você. É uma assinatura, você assina, entra e recebe todo o conteúdo de uma vez só, não tem nada a ser lançado, já está tudo pronto para você na plataforma. Show, galera? Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Nas últimas aulas aqui do nosso canal, nós falamos do sistema adrenérgico, por exemplo, né? Do sistema simpático, né? Que é o sistema de ativação cardiorrespiratória principalmente, e ele faz esse efeito no organismo através da ativação de receptores adrenérgicos. Então, falamos muito deles na última aula aqui do canal. Então, se você não assistiu, já vai na playlist, já encontra lá, aproveite e já se inscreve no canal, porque se você não viu, provavelmente você não é inscrito, então se inscreva no canal e ative as notificações para ser lembrado toda semana de novas aulas que nós liberamos para você aqui no canal Farmacologia Fácil, beleza? Então, falamos disso. E nessa aula vamos falar então quais são as substâncias, né? Os fármacos, as substâncias ativas que vão atuar sobre os receptores adrenérgicos, então. Como que se ativa esse sistema? Vamos lá, então? Então, bora para a aula. Show! Então os agonistas adrenérgicos, eles podem ser divididos entre ação direta, ação indireta e ação mista. Isso mesmo, eles se comportam diferentes no nosso organismo e atuam de maneira diferente no nosso organismo. Por exemplo, quando eu falo que um fármaco tem ação direta, normalmente eu estou dizendo que ele está atuando sobre receptores, diretamente sobre os receptores. Quando eu falo que ele tem uma ação indireta, eu estou falando que ele está mexendo em algo no organismo, modificando algo no organismo, e isso normalmente modula o aumento ou a diminuição de substâncias e elas vão atuar sobre os receptores. Então, uma ação indireta. E quando eu falo que um fármaco tem uma ação mista, né, sobre um receptor, ele faz as duas coisas. Ele ativa e ele modula a quantidade das substâncias que vão atuar sobre aquele alvo, aquele receptor. Show? Então vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Essa imagem eu mostro para vocês essa divisão bem simples. Né? Então nós temos aqui os fármacos com ação indireta, que são aqueles que de alguma maneira aumentam a quantidade das catecolaminas, né? As substâncias que atuam sobre os receptores adrenérgicos. Vamos relembrar quais são elas. Nós temos principalmente a adrenalina, a noradrenalina, essencial no sistema simpático, e a dopamina. A dopamina, ela é uma substância que atua preferencialmente, é claro, sobre os seus receptores dopaminérgicos, mas em excesso, se elas estiverem em grande quantidade no organismo, na circulação sanguínea, ela passa a atuar também no sistema adrenérgico. E esse é um problema, por exemplo, que é encontrado no tratamento do paciente com Parkinson, que ele suplementa com levodopa, né, o precursor da dopamina no sistema nervoso central. Isso aumenta a dopamina, mas dependendo do tempo de exposição à levodopa ou da dose que ele utiliza, ele pode começar a ter repercussão pressórica. Isso mesmo, ele pode começar a ter alterações na pressão arterial. E esse é o efeito da dopamina, principalmente no sistema adrenérgico. Show? Vamos lá então. Então, os de ação indireta, eles vão aumentar as catecolaminas. Por exemplo, os agentes de liberação, que eles são
as anfetaminas e derivados ou a própria tiramina. Então as anfetaminas aumentam a liberação dessas catecolaminas. Algumas substâncias, por exemplo, atuam no TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os derivados anfetamínicos. Se você quiser que eu faça uma aula só sobre o tratamento do TDAH, coloque aqui nos comentários, eu quero que eu faça para você. Show? Então coloque aqui nos comentários. Nós temos também os inibidores da captação, aqueles que vão impedir a captação retrógrada dos neurotransmissores. Então eu libero dopamina, eu libero noradrenalina, eu libero adrenalina e eu recapto elas. Eu guardo novamente nas vesículas, guardo novamente nas reservas. Então ela faz o efeito e eu capturo de volta. E esses inibidores da captação impedem que eles retornem. Então eles ficam mais disponíveis nas fendas sinápticas, especialmente a noradrenalina nesse caso e a dopamina, e ele vai, com isso, vai começar a atuar muito mais sobre os receptores. Eles ficam mais tempo no local onde eles têm contato com os receptores. E aí nós temos algumas substâncias ilícitas, né, como a própria cocaína. Aí nós temos também os fármacos que vão inibir o metabolismo, algumas substâncias que degradam essas catecolaminas. E aí nós temos, por exemplo, e é um exemplo, né, os inibidores da MAO, monoaminoxidase, e os inibidores da CONT, catecol-ortometiltransferase. Essas duas enzimas, elas degradam as catecolaminas. Então, por exemplo, os inibidores da MAO, nós temos dois tipos de MAO no organismo, a MAO-A e a MAO-B. A MAO-A tem uma preferência em degradar, por exemplo, a serotonina. Então os fármacos que são inibidores da MAO, que são mais seletivos para a MAO-A, eles vão ser utilizados, inclusive foram muito tempo utilizados como antidepressivos. Hoje não são tão utilizados, mas foram utilizados por um bom tempo. Até é um tema importante, né? Legal para trazer para você aqui no nosso canal. Se você quiser também deixa nos comentários aqui que eu vou atrás, trago para você uma aula completa sobre antidepressivos. Inclusive já tem aula no canal sobre eles, mas é sempre bom atualizar o tema, não é? E aí os inibidores da MAO, que são mais seletivos para MAO-B, vão atuar muito mais na MAO, na monoaminoxidase, que degrada a dopamina. Então, e com isso, vão atuar muito mais nas funções da dopamina. Então aqui um exemplo, a selegelina. E nós temos os inibidores da CONT. A CONT é uma enzima que tem uma preferência muito grande de degradar a dopamina. Então eles são usados normalmente para aumentar a dopamina, os inibidores da CONT. Então, inibindo essa enzima, acaba aumentando os níveis da substância que ela degrada. Nesse caso, a dopamina. E o exemplo que eu trouxe para vocês, a entacapona, que é uma substância usada no tratamento do Parkinson. Lembrando que o Parkinson, por exemplo, né, é uma doença que tem uma perda neuronal, da massa neuronal de neurônios dopaminérgicos muito importante. Então, aumentando a quantidade de dopamina, eu tenho o tratamento da doença, tem diminuição, né, ou regresso dos sintomas da doença. Pois bem, aqui no meio da nossa imagem nós temos aqueles de ação mista, né? Aqueles que atuam nas duas frentes, que aumentam as catecolaminas e também atuam sobre os receptores. Por exemplo, a efedrina. A efedrina é um agonista do receptor alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2, né? Se você não lembra a função desses receptores, volta na última aula aqui do canal que você vai entender mais. Inclusive aqui no final da nossa aula eu vou colocar disponível para você na playlist final essa aula anterior que eu falei só dos receptores adrenérgicos. Show? E também a efedrina, além disso, faz um efeito de liberação. Então ela também aumenta a liberação das substâncias que agem sobre os receptores. E aí nós temos os mais conhecidos ou mais clássicos, vamos dizer assim, atuantes, né, sobre o sistema adrenérgico, que são aqueles de ação direta, aqueles que atuam diretamente sobre o receptor. Nesse caso, como eles são agonistas, eles vão ativar diretamente os receptores, aumentar a atividade sobre os receptores. E aí nós temos aqueles que têm um perfil mais seletivo, né, e um perfil menos seletivo. Por que eu falo que é um perfil mais ou menos, não é 100, não é 0, né? Porque não existe isso na farmacologia, não existe uma substância que é 100% de atividade em um lugar e 0 nos outros, né? Tem uma maior seletividade. A afinidade das moléculas, né, é que vão determinar isso. Então, por exemplo, a fenilefrina, que é o derivado inicial de todos os descongestionantes nasais, ele é um agonista alfa-1, mais seletivo para alfa-1. Aí modificando a sua molécula da origem a oximetazolina, que é não seletivo, é menos seletivo para alfa-1,
atuando também em alfa-2, né? Um efeito mais ponderado com menos rebote. E aí eu tenho qual o efeito? Atuando, ativando o sistema simpático através do receptor alfa-1 que faz vasoconstrição. Então a fenilefrina e os derivados descongestionantes nasais, por exemplo, fazem isso nos vasos da nossa mucosa nasal, da nossa fossa nasal. E isso faz com que eu tenha um maior fluxo de ar, melhore o fluxo de ar. Tanto a retirada, né, de edemas que podem estar acontecendo lá para diminuir a entrada de ar e também o maior fluxo de ar nas vias aéreas. Então os descongestionantes nasais, todos que você conhece, a boa parte deles, na verdade, tanto comprimido quanto de efeito tópico, derivam da fenilefrina, né, esse agonista seletivo alfa-1. E nós temos também um agonista seletivo alfa-2, né? Lembrando que o receptor alfa-2 ele está colocado na membrana num lugar diferente, não está no alvo, no tecido, ele está no neurônio pré-sináptico, ele está no neurônio que libera o neurotransmissor e ele tem um efeito inibitório. Então quando eu ativo o alfa-2, por exemplo, através da clonidina, eu tenho uma diminuição da liberação das catecolaminas, tenho uma diminuição do efeito do sistema simpático. Então ele é um antihipertensivo, isso mesmo, diminui a atividade do simpático, diminui o aumento da pressão arterial. Então ele tem um efeito inibitório, né, a clonidina sobre o sistema simpático. Por isso que ele é um fármaco considerado antihipertensivo. E aí também falando falando nos receptores adrenérgicos, nós temos os agonistas seletivos de beta-1. Veja só, beta-1, por exemplo, a dobutamina. Vamos lembrar, o receptor beta-1 ele está presente em maior quantidade no nosso coração. Show? E por isso que quando ativado, ele ativa o sistema simpático no coração, aumentando a frequência e a força cardíaca. Então ele é um cardiotônico, ele é um ativador do coração, a dobutamina. É um agonista do receptor alfa-1 seletivo. Então quando se utiliza a dobutamina, ele acaba, né, aumentando a frequência e a força cardíaca. E nós temos o agonista seletivo do beta-2, a terbutalina. Então ela ativa o receptor beta-2, que está muito mais preponderante, em maior quantidade no nosso pulmão, e quando ativado faz broncodilatação. Então aqui nós temos um dos precursores, né, dos broncodilatadores, agonistas beta-2. A terbutalina um pouco mais seletiva, né, ela vem da ideia de mecanismo de ação do isoproterenol, que está aqui do ladinho dela, como um agonista não seletivo. Ele atua também no coração, por isso ele é um agonista, tanto faz broncodilatação atuando em beta-2, mas também aumenta o batimento cardíaco, faz taquicardia atuando em beta-1. E a partir do isoproterenol, que tinha um grande problema cardíaco como broncodilatador, foi se criando novas substâncias que tinham mais tempo, né, porque não eram tão metabolizadas na periferia, e mais seletivos para beta-2. E aí surgiu a terbutalina. A partir da terbutalina, que é um agonista seletivo beta-2, um broncodilatador, surgiu também o salbutamol, o fenoterol e todos os outros. Lembrando que tudo depende da dose. Eles são mais seletivos, mas se a dose for excessiva, eles vão atuar em beta-1 também, né, e acaba causando taquicardia e problema cardíaco. Beleza? E as últimas duas substâncias são análogas, né? Análogos das substâncias do nosso corpo, a epinefrina e a norepinefrina. Então a epinefrina, ela é um agonista do alfa-1, do alfa-2, do beta-1 e do beta-2, assim como a norepinefrina. Só que a norepinefrina, que é a noradrenalina, ela tem um menor efeito, pouquíssimo efeito sobre o receptor do pulmão, o beta-2. Por isso que quando se tem, por exemplo, né, uma anafilaxia, um choque anafilático, se utiliza a adrenalina, porque ela atua em todos os receptores, inclusive com um perfil largo de ação sobre beta-2. Já não a noradrenalina, porque ela não vai fazer broncodilatação, que é um dos problemas de uma pessoa que está sofrendo de choque anafilático. E aí nós temos então duas substâncias que são pouquíssimo seletivas, que vão atuar de uma maneira muito semelhante à própria epinefrina e à própria noradrenalina ou norepinefrina do nosso organismo. Show? Então eu trouxe para vocês aqui um mapa completo dos agonistas adrenérgicos, espero que tenham gostado. É claro que é só a cereja do bolo, né? É só na verdade uma parte do bolo. O restante você encontra com certeza no nosso canal oficial, nossa plataforma fechada, que é a plataforma Farmacologia Aplicada R2A, clicando aqui embaixo no link, né? Clicando então no link que leva até a nossa plataforma e acompanhando o nosso canal, desde que você esteja inscrito e tenha ativado as notificações. Fico aqui nesse vídeo, nos próximos vídeos vamos seguir falando desse sistema adrenérgico e outros sistemas também, sempre com esse bom humor que eu espero que você também tenha aí do outro lado da câmera, e eu espero vocês na próxima aula. Show? Um grande abraço e beijo do professor. Tchau, tchau.